A gente vai falar sobre as 5 ações que sempre tem que estar no radar de um investidor previdenciário. Mas antes, não deixe de curtir os nossos vídeos no canal do YouTube e ativar o sininho. Bom, Fabião, primeiro lugar aqui, quais são os critérios para uma ação ser considerada previdenciária? Para uma ação entrar na carteira previdenciária, o que ela tem que apresentar antes de mais nada? Bom, basicamente, tem que ter um histórico de resultados perenes, está encaixada num setor que seja um setor à prova de balas, que a gente costuma falar, tem que ter um histórico de distribuição de dividendos também, né, num longo de 10 anos, 15 anos, e uma barreira de entrada, né? Na verdade, a barreira de entrada, se você já tem tudo isso por trás, já constitui que a empresa tem uma certa barreira de entrada, então pelo fato dela estar madura, né, ter chegado nessa maturidade, ela consegue distribuir bons dividendos. Então acho que tudo isso classifica uma empresa aí para a gente poder eleger como uma ação para você colocar ou vigiar, né, para que você coloque dentro de uma carteira previdenciária de sucesso, né? Uma que eu posso começar falando, que acho que todo mundo já ouviu a GF falando de alguma forma, é a Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia e uma coisa que caracteriza muito essa empresa, as empresas do setor de transmissão, é a previsibilidade dos resultados. Então ela possui contratos de 30 anos, geralmente. Esses contratos são reajustados com a inflação. São empresas que são altamente eficientes na gestão dos seus ativos. Então elas conseguem crescer adquirindo dívida, porque ela contrai uma dívida muito mais baixa, e é muito mais baixa, e ao mesmo tempo ela consegue pagar dividendos. Então ela consegue crescer das duas formas possíveis. Essa é uma ação muito boa que eu acho que não pode faltar no radar de nenhum investidor. Vamos fazendo um bate-bola aqui e lembrando uma coisa, né? Nada disso daqui é recomendação. Exatamente. A gente está só falando ações que todo investidor previdenciário sempre tem que ter no seu radar. Legal, exato. Porque elas atendem de alguma forma todos os critérios que a gente sempre estabelece, né? Com certeza. Bom, a segunda ação que não pode faltar na carteira do investidor previdenciário é uma ação que o público do AGF quase não conhece. É a Klabin. Boa e né? velha Klabin. A boa e velha Klabin. A Klabin é aquela empresa que tem um histórico espetacular, ela está no setor dela há muito tempo, tem controladores muito confiáveis, já tem um histórico de distribuição de dividendos e, além disso, ela sabe executar muito bem os projetos em que ela investe. Então, é uma combinação de fatores que faz da Klabin uma empresa única, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ela tem ativos de excelente qualidade, ela produz produtos de muita qualidade também, é uma líder no setor de celulose, de embalagens, e a Klabin, além de tudo isso, ela tem sido uma empresa que olha para os acionistas com bons olhos, ela gosta de agradar o acionista, paga dividendos trimestrais e baseados na geração de caixa, no EBITDA. Então, a Klabin é uma empresa que se encaixa nesse perfil e lembrando que a Klabin tem preferencial, ordinária e units. E geralmente a gente vai de preferencial quando a gente olha o dividendo, não é isso? Exatamente. Lembrando que quando o preço está aceitável, né? Claro, quando a gente encara, sempre. o preço sempre importa, esse assunto para outro vídeo. É isso aí. Uma outra que eu posso citar também é a Itaúsa, né? Acho que a Itaúsa, se você pegar o histórico dela, né? A Itaúsa é uma holding, né? Composta basicamente do Banco Itaú, não foi sempre assim, mas assim, ela é basicamente composta de Banco Itaú e outras empresas, só que, historicamente, você vê que ela paga bons dividendos. Se você pegar o histórico de 10 anos, você vai ver esses dividendos crescentes num setor altamente perene, que é o setor bancário, e você vai ter uma gestão também muito boa. Acho que a gente, quem acompanha a GF sabe que a gente vai até nas reuniões dos acionistas, né? E você vê o comprometimento daquela gestão com o acionista. Isso Sem é uma dúvida. coisa muito legal. E dos controladores. Exatamente, e dos controladores também. Então a gente pode colocar a Itaúsa aí para sempre ficar de olho aí. Claro que sempre olhando o preço também, né? Mas sempre ficar de olho no nosso radar aí, no radar dos investidores. É legal, você vê que das 3 que a gente falou, nenhuma está no mesmo setor que a outra, né? Exatamente. Então, e lembrando também que essa diversificação, ela vem com o tempo, mas também é um tema para um outro vídeo que a gente tem no nosso canal, tá? Exatamente. A quarta ação de uma carteira previdenciária, eu vou falar da Unipar, que é uma ação que eu particularmente adoro, eu invisto nela há alguns anos. E o que faz a Unipar? A Unipar
ela é uma empresa que está no setor de cloro, soda e PVC, é uma das maiores do setor na América do Sul e na América Latina. Então, o que isso quer dizer? Que ela tem uma proteção natural no setor que ela atua. É uma empresa muito bem gerida, com histórico espetacular, tem uma planta em Cubatão, outra planta em Santo André, que inclusive a gente esteve visitando recentemente, a gente ficou muito bem impressionado, e uma outra planta em Bahia Blanca, na Argentina, e de todas essas unidades ela produz os seus produtos do seu core business, né, que são cloro, soda e PVC, assim como derivados. É uma empresa que tem uma regularidade no pagamento de dividendos e todos sabem que é uma das, ou melhor, a maior posição do Luiz Barsi hoje em dia. Ele que acumulou muitas ações da Unipar no momento que pouca gente acreditava na empresa. Exatamente. Então isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar, né? Filho? Resiliência, exato. Sempre olhar para aquelas ações esquecidas na bolsa e desafiando aquelas verdades absolutas do mercado, né? A Unipar é uma empresa que vai quebrar. Bom, será que isso é verdade? Vamos a fundo entender, e o Luiz Barsi sempre foi especialista em fazer isso. Então, ele remou contra a maré e colheu os frutos na Unipar. É isso que eu ia falar, Felipe. Naquela época, eu vivi essa época junto com o Luiz Barsi, todos nós vivemos, mas naquela época muita gente odiava a Unipar, mas ele ia lá, visitou e confiou no projeto. Enfim, resiliência acho que é uma palavra que tem que estar no vocabulário de quem investe em ação, não tem jeito. É isso aí. E a última ação eu vou colocar a BB Seguridade. A BB Seguridade é uma empresa do ramo de seguros. Ela é basicamente uma empresa do Banco do Brasil, a maior acionista, é o controlador. E, enfim, é uma empresa que está num ramo ultra perene, é uma empresa que tem um histórico de dividendos fantástico e, assim, é uma empresa também que tem uma capilaridade muito grande, até por questão, assim, uma questão social, né, de ser o Banco do Brasil controlador, então ela tem uma capilaridade gigante. Controlador muito bom, histórico de dividendos excelente. Enfim, acho que é tudo que a gente procura, tudo que a gente busca numa carteira previdenciária de qualidade, né? Então acho que fechamos com chave de ouro aí. Se bem que qualquer uma que a gente fechasse seria com chave de ouro, né? Porque são, assim, empresas fantásticas no mercado, na Bolsa de Valores, né? São ótimas empresas e que foram entrando nas nossas carteiras ao longo do tempo, né? Nos momentos que elas se apresentavam como atrativas e perto do dividendo inteligente. E é o que a gente sempre diz, né? Diversificação vem com o tempo, como você mesmo disse, Felipe. É isso aí, Fabião. Então, reforçando mais uma vez, para quem ainda não curtiu, curta nossos vídeos, ativa o sininho do canal e segue a gente. Um abraço para todo mundo.